Fala, meu querido, tudo bom com você? Professor Peniel Leite aqui na área e hoje vamos fazer a resolução da prova da UFT 2023.2 na parte da física, hein? A física aí que sempre vem, né, bastante pesada, como já é de praxe na UFT, dessa vez não foi diferente, então vem comigo aqui para a resolução dessa prova. Primeira questão de física foi a questão 21 e já dizia ali sobre alguns conceitos da calorimetria, tá bom? Alguns conceitos da termologia, como calor específico, capacidade térmica, trocas de calor também, então fica atento aí e vem comigo na questão. Diz o seguinte: em um calorímetro ideal, mistura-se 500 gramas de água a temperatura inicial de 10 graus Celsius com 2 quilos de um determinado óleo a temperatura inicial de 40 graus Celsius. Deu ali os valores de calor específico dessas substâncias e falou também ali, caso você precise da conversão, que uma caloria é igual a 4,18 joules. Sobre esse sistema, analise as afirmações a seguir. Primeira afirmação: o calor específico da água é maior do que o calor específico do óleo. Meu querido, toda vez que você precisar fazer alguma comparação, seja na física ou na matemática, entre grandezas, você precisa se certificar se essas grandezas estão na mesma unidade de medida, porque não tem como a gente comparar uma unidade, uma grandeza que está numa unidade com outra que está em uma unidade diferente, está num padrão diferente. Eu estou sendo injusto com essa grandeza. Por exemplo, será que eu posso só olhar aqui para esse númerozinho 0,5 e olhar para esse número aqui 4.180 e dizer que o calor específico da água é maior do que o calor específico do óleo? Não posso, professor. Por quê? Porque eu estou sendo injusto. Olha só essas unidades de medida. Aqui nós temos esse calor específico em caloria, aqui está em joule, aqui eu tenho grama e aqui eu tenho quilograma. O único que a gente ainda pode levar em consideração é o Celsius com o Kelvin, porque no caso, né, de trocas de calor, que geralmente envolvem ali uma variação de temperatura, a escala Celsius e a escala Kelvin são escalas centígradas, ou seja, elas possuem a mesma variação, são divididas ali em 100 partes, né? Quando a gente pega ali o ponto de fusão e ebulição da água. Então, você pode falar, olha só, toda vez que quiser comparar uma variação da escala em Celsius, você pode dizer que essa variação é a mesma variação que nós temos na escala, F não, na escala Kelvin, tá bom? Então, você pode afirmar isso daí, portanto, não precisa se preocupar em fazer as transformações de Celsius para Kelvin. Agora, quando diz respeito ali à energia, ao joule, às calorias, ou então a grama e quilograma, você precisa sim fazer essas conversões, tá bom? Então, vem comigo aqui, vem comigo. Você pode escolher uma unidade padrão ali e levar todo mundo para aquela unidade. Fica mais fácil. Aqui a gente vai fazer, né? Vamos levar a unidade aqui da água, tá bom? De joules, quilograma, para caloria e grama. Então, vem comigo responder aqui a primeira afirmativa. Olha só, nós temos ali o calor específico da água, que está em 4.180 joules, tá bom? Esse joule aqui, professor, o que a gente já pode fazer com ele, né? Esse joule a gente já pode ali levar para o nosso amigo, a nossa amiga caloria, tá bom? Então, por exemplo, a gente já sabe ali que uma caloria é igual a 4,18 joules. Não foi à toa que ele colocou ali esse 4.180 para a gente, né? Então, por exemplo, isso aqui eu posso dizer, ó, 4, vou fazer passo a passo aqui para vocês entenderem. Então, a gente está assim, ó, 4.180 ainda está em joule, quilograma, graus Celsius, graus Kelvin. Beleza. O que eu vou fazer, prof? Esse joule aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, 4,18 eu deixo aqui separado e o 10 à terceira, né, porque é 4.180, eu deixo ele aqui no cantinho. Olha como vai ficar mais fácil a sua visualização. Esse 4,18, ele é a nossa amiga caloria. Então, isso aqui corresponde a uma caloria, tá bom? Então, o joule morreu o joule. Agora, eu tenho ali o quê? Calorias aparecendo, tá bom? E aquele quilograma, professor? Aquele quilograma, eu posso lidar com ele da seguinte maneira. Eu posso dizer que 1 quilograma são quantos gramas, pessoal? São 1.000 gramas, não é verdade? Então, ó, 1.000 gramas, professor, ao invés de 1 quilograma. Ah, entendi.
Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, esse 1.000, tá bom? Porque isso corresponde a 1 quilograma. E agora, olha só como mudou a cara da nossa, né, do nosso valorzinho. Então, ali eu tenho, ó, 1 caloria, esse 1.000 vai, ó, simplificar com esse 1.000 aqui, tá bom? 10 à terceira com 10 à terceira, e você vai ter, então, 1 caloria por grama graus Kelvin, perfeito? Mostrando aí que, agora sim, nós temos uma comparação justa entre a água e o óleo, já que o calor específico do óleo é de apenas 0,5 calorias por grama graus Celsius, tá bom? Então, agora sim você levou todo mundo para a mesma unidade de medida e você pode, então, afirmar tranquilamente que esse calor específico da água é maior do que o calor específico do óleo, tá bom? O calor específico da água foi, então, maior do que o calor específico do óleo. Perfeito? Tranquilo demais? Bora para a próxima, então? Bora para a próxima alternativa. Ó, essa daqui é o quê? Verdadeira, tá bom? Então, já grava aí, ó, a afirmação verdadeira. O calor específico da água é maior do que o calor específico do óleo. Vamos para a próxima afirmação. Na seguinte afirmação, ele fala o seguinte: a capacidade térmica da água... Opa, é outro conceito agora, né, prof? Outro conceito. A capacidade térmica da água é maior que a capacidade térmica do óleo. Meu querido, você sabe a diferença entre calor específico e capacidade térmica? Esse, sem dúvida, é um dos conceitos que os alunos mais têm dificuldade. Professor, qual é a diferença entre calor específico e capacidade térmica? Olha só, vem comigo. O calor específico, olha só, o calor específico, ele recebe esse nome específico porque ele é específico, ele é uma característica intrínseca da matéria, intrínseca de uma determinada substância. Então, só pelo fato de você ser um vidro, você já tem o seu calor específico. Só pelo fato de você ser, né, um material composto ali por algum metal, por um ferro, por exemplo, você já tem um determinado calor específico. Só por você ser água, você já tem o seu calor específico. Então, esse calor específico, ele é específico, ele é individual, tá bom? E ele é referente a uma substância, a uma determinada substância. Então, ele vai caracterizar um determinado material, sem levar em conta se esse material é um material muito pesado, se ele é um material mais leve, se tem mais massa ou menos massa. Ele leva em conta apenas a substância, tá bom? Ele leva apenas em conta a nossa querida substância. Mas acontece que tanto o calor específico quanto a capacidade térmica, eles têm a ver com o grau de dificuldade para aquecer ou para resfriar um determinado material. Eu não posso falar que um pedaço de metal, só por ele ser um metal, ele vai aquecer mais rapidamente do que um pedaço de madeira, do que um pedaço de plástico, por exemplo, que tem ali, por sua natureza, já uma dificuldade maior de aquecimento, uma característica mais isolante ao invés de condutora. Mas eu não posso só chegar e falar, ó, o metal sempre vai aquecer mais rápido do que a borracha, mais rápido do que a cerâmica. Não posso falar isso. Por quê? Porque eu preciso levar em conta também as quantidades desses materiais, tá bom? Então, a capacidade térmica, ela nada mais é do que uma forma de deixar essas comparações mais justas, tá bom? Então, se ambas as características aí se referem ao grau de dificuldade de aquecimento, né, a quantidade de energia que eu preciso para aquecer, a capacidade térmica, ela vai levar em conta o quê? A massa. Ela leva em conta a substância, com certeza, mas ela também leva em conta o quê? A massa desse material, tá bom? Então, ela leva em conta essas duas características. E aí, a gente vai, então, falar o seguinte, ó. Enquanto calor específico a gente representa com um C minúsculo,
A capacidade térmica a gente vai representar com um C maiúsculo. E nós poderemos dizer o seguinte: a capacidade térmica é aquela substância que agora eu estou levando em consideração a sua massa também, tá bom? A substância além da massa, beleza? Tranquilo demais? Enquanto o calor específico, né, é só da substância, a capacidade térmica vai levar em conta a sua massa também. Professor, como esses dois aí se relacionam com a energia, com a quantidade de calor que eu preciso dar para alguma substância? Você também pode relacionar eles com a energia. Você lembra da expressãozinha, né, do calor sensível? Lembra? Q, M, C, delta T, que muitos gostam de chamar de Q macete. Olha só, se você quiser fazer referência ao calor específico, você pode isolar esse calor específico e ele vai ser ali a quantidade de calor para poder fazer o aquecimento ali, né, de um certo material. Olha só. Pronto. E se eu estiver falando de capacidade térmica, na capacidade térmica, você vai chamar esse M vezes C de capacidade térmica, e essa capacidade térmica, então, né, isolando ela, você vai ter ali a quantidade de calor, né, necessária para variar a temperatura de uma certa substância, tá bom? Então, tem como relacionar eles com a energia também, beleza? Mas vamos nessa, então, agora que você revisou aí os conceitos de capacidade térmica e calor específico, vamos fazer essa comparação. O professor, ele quer saber se a capacidade térmica, né, da água é maior do que a capacidade térmica do óleo. A gente precisa olhar para o quê? A gente precisa olhar para massa dessa substância. Enquanto a massa ali, eu tenho, né, uma massa de 500 gramas de água, eu terei para o óleo uma massa de 2 quilogramas. Então, vamos fazer essa comparação? Bora lá. Então, para a água, qual vai ser a capacidade térmica da água? Vamos lá? A massa de água, 500 gramas, vezes o seu calor específico que a gente calculou lá atrás. Olha só. 500 gramas vezes o calor específico da água que a gente viu, que é de 1 caloria por grau Celsius, tá bom? Essa capacidade da água aí, capacidade térmica, vai dar 500, tá bom? 500, e aí a capacidade a gente representa só assim, ó, caloria por grau Celsius, tá bom? Porque a grama, ela morreu aqui, ó. Beleza, prof. Então, caloria por grama. Prof, e no caso ali do óleo? Para o óleo, o que ficou? No caso do óleo, meu querido, a capacidade térmica é de 2 quilos, 2.000 gramas, e o calor específico do óleo de 0,5, como nós já vimos calculado, tá bom? O que vai sobrar disso tudo aí? 2.000 vezes 0,5 vai dar 1.000 calorias por grama, tá bom? Logo, nós verificamos que, devido ao óleo ter uma maior massa do que a água, né? Mesmo que a água tivesse ali um maior calor específico, a maior massa do óleo foi suficiente para aumentar a sua capacidade térmica ao ponto dela superar a capacidade térmica da água. Então, se eu te perguntasse, cara, esse óleo vai aquecer mais rápido ou mais lentamente do que a água? Qual tem mais dificuldade? Você vai falar que, nesse caso aqui, o óleo vai ter mais dificuldade de aquecimento, tá bom? Porque ele está em maior quantidade, em maior massa, de modo que a capacidade térmica superou, então, a capacidade térmica da água. A alternativa, então, é falsa, beleza? A alternativa falsa. Vamos lá? Vamos, então, já daria aqui para a gente, né, responder. A gente teve ali a primeira verdadeira, tá bom? A segunda falsa. Claro que na hora da sua prova você ia fazer isso de forma bem mais acelerada, tá bom? E a terceira, olha só, já daria para dizer que a segunda está falsa, então não pode contar com a segunda aqui. Ficaríamos, né, olha só, entre a letra A e a letra C. No caso ali, seria a letra C, porque nós precisamos, né, que a 1 seja verdadeira, né? A gente já verificou isso daí. Ah, professor, mas se eu quiser fazer a terceira afirmação, a temperatura final de equilíbrio é 30 graus Celsius. Aí o que você precisa fazer? Você precisa, então, fazer basicamente as trocas de calor, tá bom? Professor, que princípio eu vou utilizar para essa afirmação? Meu querido, você já ouviu falar que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Ah, professor, já ouvi falar. Exatamente. Aqui na calorimetria é a mesma coisa.
Quando você tem ali, né, duas substâncias interagindo termicamente, a energia de uma, ela vai ser transferida para a outra. Mas, professor, caso eu esteja considerando um sistema isolado, essa energia não pode ser perdida, ela não pode se dissipar no meio do caminho, né? Então, a energia que um perdeu vai ser a mesma energia que o outro vai receber. Sai de um e entra no outro. Em outras palavras, a gente poderia falar o quê? Nós podemos falar que a soma dos calores, olha só, o calor total cedido, ele tem que ser igual ao calor total recebido, tá bom? Então, o calor cedido tem que ser igual ao calor recebido. Em outras palavras, como na energia aqui nós vamos considerar o negativo como sendo o que se perdeu e o positivo como sendo o que se ganhou, nós podemos dizer então que se eu somar uma coisa positiva com outra negativa que é igual a ela, em módulo, nós teremos, então, um valor igual a zero, tá bom? Então, a soma dos calores cedidos e recebidos será igual a zero. Esse é o princípio das trocas de calor, que nada mais é do que uma conservação de energia, tá bom? Não é uma fórmula nova, é uma fórmula... Não, é só uma conservação de energia, tá bom? Beleza, prof. Então, bora lá, bora fazer essa conservação de energia, esse equilíbrio térmico aqui entre essas duas substâncias, vamos ver o que vai dar. Então, vamos lá. Quem que está cedendo o calor, meu querido? Ele falou ali para você, ó, que o nosso querido óleo, ele está a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, ele está com mais energia térmica, enquanto a água está com uma temperatura de 10 graus Celsius, menos energia térmica. Para onde vai o fluxo de calor? O fluxo de calor vai do óleo para a água, sempre do maior para o menor. Maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o cedido vai ser o nosso querido óleo, tá bom? Então, vamos colocar aqui as informações respectivas ao óleo, tá bom? Como que a gente calcula esse calor, professor? É o tal do calor sensível, tá bom? Sensível ao quê? Sensível a variações de temperatura. Então, a gente vai fazer, ó, massa do óleo, calor específico do óleo e a variação de temperatura que o óleo vai sofrer. Quando eu somar isso às características da água, a massa da água, ao calor específico da água, e a variação de temperatura da água, o calor que a água está recebendo tem que ser igual ao calor que o óleo está perdendo, tá bom? E, portanto, isso vai dar igual a zero. Vamos lá? Vamos lá? Professor, qual é a massa do óleo? A massa do óleo, eu já tinha falado anteriormente, é uma massa ali de 2 kg, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, 2.000 gramas para ficar todo mundo na mesma unidade. O calor específico a gente já tinha visto anteriormente e a variação de temperatura dele será de quanto, professor? A temperatura final eu não sei, mas e a temperatura inicial? Ele está saindo de quanto? Ele está saindo de 40 graus Celsius, tá bom? Lembra que na física variação é de onde você saiu e onde você chegou. Quanto você percorreu? Nesse caso aqui, eu vou subtrair o final menos o inicial e eu vou saber qual é o meio do caminho. Quanto que eu percorri, né, na linguagem de temperatura, né? Você entendeu. Vamos lá. A massa da água, prof, é de apenas, né, 500 gramas. Então, coloca aí 500 gramas vezes o calor específico da água é 1, nessa mesma unidade. E a variação de temperatura, a mesma coisa. Temperatura final menos a sua temperatura inicial, que no caso da água foi de 10 graus Celsius, tá bom? Isso tudo aí vai ter que ser igual a zero. Agora, meu querido, ficou muito fácil, é só você resolver essa continha. A física já morreu por aqui, agora é só matemática. Vem comigo. 2.000 vezes 0,5, professor, vai dar 1.000. 1.000 vezes TF, eu posso colocar 1.000 TF. 1.000 vezes menos 40, você vai colocar, então, ó, você pode deixar em notação científica, lembra que tem um sinal negativo ali, 40.000, tá bom? Ou 40 vezes 10 a terceira, vou colocar 40.000 aqui. Prof, o que mais que eu tenho ali? Olha só, 500 vezes TF, 500 TF, 500 vezes menos 10, menos 5.000, tá bom? Isso tudo aí igual a zero. Beleza? Vamos lá. TF com TF, você tem 1.000 daqui e você tem 500 de lá. Então, você vai ter 1.500 TF. Olha só, 1.500 TF, tá bom? Pega essa galera que está negativa, joga para lá. 40.000 com 5.000, 45.000.
Perfeito. E aí você vai, então, resolver essa continha. Ó, simplifica ali por 100 de ambos os lados e você vai ter, então, um TF 45 sobre... Né, pode dividir 450 sobre 15, que você vai obter, no final das contas, aí, uma temperatura de 30 graus Celsius. Portanto, realmente a afirmação verdadeira. Tranquilo? Meu querido, essa foi a nossa primeira questão, tá bom? Lembrando que na hora da prova você vai estar com seus neurônios bem aguçados, você vai fazer essas continhas aqui bem rápido, mas a gente tentou explicar da maneira mais completa possível, que nesse caso aqui ficamos com gabarito na letra C, tá bom? Até a próxima questão. Vamos lá então para a segunda questão da prova de física da UFT 2023.2, questão 22, que diz o seguinte: um corpo de massa igual a 1 kg é lançado do ponto A por uma mola que tem uma constante elástica igual a 6 vezes 10 à quarta, inicialmente comprimida por 10 centímetros. Nos trechos A, B e BC não existe atrito. Opa, que legal, hein? E a superfície, entre o bloco e a superfície, enquanto que no trecho CD existe atrito, olha só. E ele fala mais o seguinte: no trecho ABC, o bloco se movimenta até uma altura H, que ele falou ali que é igual a 5 metros, olha só. 5 metros, e depois disso ele fala que no trecho CD o bloco percorre uma distância de 5 metros ainda, também uma distância, né, horizontal aqui igual a 5 metros, até parar. Vamos lá. Vai já pensando aí, vai puxando já os assuntos que você acha que vão estar relacionados para a gente responder essa questãozinha. Então, a altura de 5 metros e ele ainda percorre uma distância de 5 metros até a sua parada total. Considere que o bloco sempre manterá contato com a superfície e despreze a resistência do ar. A figura é meramente ilustrativa e não está em escala. Deu ali a gravidade 10 e ele quer saber o seguinte: olha só, o UFT gosta muito de questões com afirmativas, viu, meu querido? Sempre tem ali uma questãozinha ou outra com afirmações, porque você vai calcular vários passos ali e dizer se estão verdadeiros ou falsos. Primeira afirmação, ele pergunta: a velocidade do bloco ao atingir o ponto C, ou seja, antes de entrar na situação de atrito, é de 20 metros por segundo. E aqui eu já adianto para você o seguinte: essa questão é uma questão interdisciplinar, né, dentro do conceito, dos próprios, né, conceitos da física mesmo, dos próprios assuntos da física, onde você pode escolher várias formas de responder. Alguém aí que possa querer responder através de leis de Newton, misturando com cinemática, né? E há aquela galera que já tem aí a experiência e sabe que fazer por dinâmica, pela parte de conservação de energia, é bem mais gostoso, é bem mais tranquilo, né? Então vamos lá, vamos responder aqui essa primeira afirmação através da conservação de energia. Prof, ele quer saber a velocidade ao atingir esse ponto aqui, ó. Perceba que o bloquinho, meu querido, ele recebe, né? Vamos lembrar das energias aí? Ele recebe ali uma energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica vai se transformar em energia cinética ao longo do caminho, tá bom? Inicialmente ela se transforma inteiramente em energia cinética, tá bom? Dando ali uma velocidade a esse bloquinho, e depois eu vou ter ainda um pouquinho de energia cinética, só que eu vou ter também um pouquinho de energia o quê? Energia potencial gravitacional. Afinal, eu estou ali a uma determinada altura e quanto maior for a altura, mais energia da gravidade, mais energia potencial gravitacional exercida ali entre a Terra e esse bloco vai existir. Então, professor, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer uma igualdade na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, professor. Então, a energia que eu tinha antes, ela precisa, né, caso não tenha nenhuma perda aqui, que foi o caso, ele falou que não tem atrito inicialmente, eu preciso ter uma conservação de energia, energia inicial igual à energia final. Então, nós podemos dizer que a energia potencial elástica daquele bloquinho na situação inicial vai se transformar um pouquinho em energia cinética, um pouquinho em energia potencial gravitacional. Professor, como é que eu calculo a energia potencial elástica? Kx² sobre 2, onde o K é a constante da mola, o X é a deformação, tá bom? E temos ali também energia cinética. Energia cinética, olha só,
muito semelhante, só que agora com velocidade, né? mv² sobre 2, e nós temos também um pouquinho de energia potencial gravitacional, mgh, tá bom? Então, vamos lá, substituindo os valores aqui. Casinho, nós temos ali um K igual a 6 vezes 10 à quarta, vezes x², que é a nossa compressão da mola, tá bom? 10 centímetros, mas não use 10 centímetros, lembre-se, né? Precisamos aqui compatibilizar as unidades, deixando o sistema internacional, então vou usar 0,1, que isso aqui vai estar ao quadrado. Dividido por 2, nós teremos aqui ainda ó, a massa desse bloquinho, que é de 1 kg. Velocidade é o que a gente quer descobrir, velocidade ao quadrado, dividido por 2, mais mgh. A massa, 1 kg. Gravidade, 9,8. 9,8 não, é 10, professor, né? 9,8 só mesmo para quem não tem amor à vida, viu, pessoal? Quem tem amor sempre vai usar gravidade igual a 10. Então, gravidade igual a 10. A altura que o bloquinho subiu, tinha falado 5, mas na verdade são 10 metros, tá bom? 10 metros aí. E você vai, então, finalizar a sua questãozinha. Professor, cadê a física? Cadê a física? Morreu. Agora é só matemática. Então, vem comigo. 6 sobre 2, 3. 3 vezes 10 à quarta, tá bom? 0,1 ao quadrado é 10 a menos 1. Como vai estar ao quadrado? 10 a menos 2, tá bom? Beleza, prof. O que mais que eu tenho que fazer? Olha só, vamos deixar aqui v² sobre 2. Ali eu vou ter 10 vezes 10, isso é igual a 100, tá bom? Vamos lá, olha lá, do outro lado nós temos 3 vezes 10 à quarta com 10 a menos 2, 10 ao quadrado, tá bom? Só que 3 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 300, então você já pode pegar esse 300 menos aquele 100 do outro lado ali, tá bom? Isso é igual a v² sobre 2. Isso daqui vai dar 200, então você já coloca esse 200, esse 2 vai para lá, né, multiplicando, e você vai ter aqui, então, 400, tá bom? No final das contas aí, v² igual a 400, quando você tirar a raiz disso tudo aí, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar uma velocidade, então, igual a 20 metros por segundo, tranquilo? Então, usamos aí a conservação de energia para atingir esse resultado. E a alternativa é verdadeira, né? Então, a alternativa aí, verdadeira, 20 metros por segundo. Beleza, prof. O que mais que ele pergunta para você? Olha, pergunta ali sobre o conceito de trabalho, hein? Eita, como é que a gente calcula trabalho mesmo, professor? Tem várias formas de calcular trabalho, né, pessoal? Uma das formas, talvez a forma, né, mais original de calcular trabalho, seja através do produto entre força e deslocamento. Mas vamos analisar aqui direito o que ele pede. Ó. O trabalho de qual força? Da força de atrito. O professor não sabia que o atrito realizava o trabalho. Realiza, nesse caso aqui, um trabalho negativo, um trabalho para tirar a energia do teu sistema, cara. E ele fala que esse trabalho é de 200 joules. Olha só, uma forma bem interessante, né, de tu calcular esse trabalho é tu falar, né, tu se perguntar qual foi a energia que o trabalho sugou do sistema. Qual foi a energia que ele removeu? E aí tu vai ver então que o trabalho foi responsável por tirar a energia cinética que esse sistema possuía. Afinal, ele falou que quando o bloquinho chegasse aqui, né, no ponto D, qual seria a velocidade do bloquinho? Seria igual a zero, estaria no repouso. Ou seja, a energia cinética que ele tinha foi removida, foi retirada. Então, você poderia simplesmente chegar aqui e falar o seguinte, olha só, o trabalho daquele, né, da força de atrito, ela foi igual ao módulo, vou já explicar, né? Na verdade aqui, ó, você pode falar o seguinte, vamos colocar aqui a energia cinética que ele possuía, só que essa energia cinética de forma negativa. Por quê, professor? Porque ao invés de dar energia, esse trabalho removeu energia do sistema, tá bom? E eu te pergunto, qual é a energia cinética, né, que esse corpo tinha? Qual era a energia cinética que ele tinha? Vamos calcular aqui separado? Olha só, a energia cinética que esse, né, bloquinho possuía é dada por mv² sobre 2. Professor, qual é a massa dele? Qual é a massa dele? Massa de 1 kg. Qual a velocidade que ele atingiu lá no ponto mais alto? 20. Então, 20 ao quadrado sobre 2, tá bom? E aqui você vai obter, então, 400 sobre 2. Portanto, qual era a energia cinética que esse bloquinho possuía, professor?
uma energia cinética de 200 joules. Só que o trabalho ele é um trabalho negativo, porque, nesse caso, ele removeu energia do sistema, tá bom? Então, seria um trabalho de menos 200, porque ele foi o responsável por remover a energia cinética desse sistema, tá bom? Então, o trabalho você pode relacionar ele aí diretamente já com a energia, verificando ali qual foi a alteração de energia que ele provocou no sistema. E no nosso caso, ele foi responsável por remover essa energia cinética, tá bom? E aí, se você olhar lá nas afirmações, ele fala que foi 200, só que ele não colocou o sinal, então ele está considerando o valor positivo, mas nós sabemos aí que o trabalho da força de atrito, nesse caso, foi um trabalho negativo, tá bom? Portanto, só por causa do sinal, hein, rapaz? Ó, alternativa falsa, beleza? Já daria para responder a nossa questão, mas vamos então para a próxima alternativa. Diz o seguinte: o módulo da força de atrito no trecho CD é 20 newtons. Agora a gente vai usar um outro conceito de trabalho, tá bom? A gente usou o conceito de trabalho relacionado diretamente com a energia, tá bom? Você poderia também chamar isso aqui de variação de energia cinética, né? O teorema da energia cinética. E agora nós vamos para outra formulazinha do trabalho, que relaciona o trabalho diretamente com a força que o gera, né? O trabalho de qualquer força pode ser dado pela força que o gera, vezes o deslocamento provocado por essa força, tá bom? No nosso caso aqui, é a força de atrito vezes a distância que ela atuou. Professor, o trabalho eu já sei, não sei? Sei, é 200, tá bom? 200, agora vamos trabalhar aqui em módulo, tá bom? Para a gente não ter problema do sinal, a gente só quer agora o valor dessa força. 200 joules, olha só. Qual é a força? É o que a gente quer descobrir. Qual foi a distância que ela atuou? Ela atuou por uma distância de 5 metros, tá bom? Foi ali naquele pedacinho que a força de atrito começou a atuar. Então, você vai jogar os 5 metros ali. Vamos calcular agora essa força de atrito. Basta você dividir 200 por 5. Você vai obter, então, o nosso querido 40, tá bom? 40 newtons. Então, é a resposta da força de atrito. Ele falou que é quanto ali nas afirmações? Vamos verificar. Ele falou que era de 20 newtons, portanto, está falsa essa afirmação. Ficou verdadeira apenas, então, a primeira, dando como gabarito a letra A. Meu querido, por enquanto é isso. Espero você na próxima questão. Até logo. Então, meu querido, vamos lá para a terceira questão da prova de Física da UFT 2023.2, uma questão de análise gráfica. Vem comigo, ela diz o seguinte: o gráfico que segue representa a velocidade em função do tempo para o velocista Usain Bolt. Eita, rapaz, olha só, o que a gente pode, né, professor, analisar do gráfico da velocidade em função do tempo? Olha só, primeira coisa que, se você precisasse, né, determinar o espaço percorrido, tem uma informação muito importante que fica escondida nesses gráficos, que é o quê, prof? A área desse gráfico, tá bom? Então, toda vez que você se deparar com o gráfico da velocidade em função do tempo, já lembre-se disso, tá bom? Você vai poder calcular o espaço percorrido através da área desse gráfico, independente de quão feio esse gráfico seja, viu? Pode confiar aí que a área desse gráfico vai estar relacionada à nossa amiga, né? Ao nosso amigo espaço, ao nosso amigo deslocamento. Mas será que foi isso que ele pediu, prof? Não, né? Ele pediu o seguinte, olha só, sobre este gráfico é correto afirmar a aceleração, olha só, a aceleração média do velocista nos 2 primeiros segundos, tá bom? É maior do que a aceleração entre os tempos 2 e 4. Agora ele quer relacionar com a aceleração. Professor, enquanto a área do gráfico da velocidade em função do tempo nos dá o espaço, como que eu posso obter a aceleração de maneira aí, né, implícita? Basicamente, você vai obter a aceleração através da taxa de variação desse gráfico, tá bom? Que nós chamamos de inclinação. E a galera lá do ensino superior chama de derivada, mas aqui você não precisa se preocupar com esse conceito aí. Vamos só se preocupar com o seguinte: quanto mais inclinado o gráfico estiver,
significa que mais a velocidade está aumentando ou diminuindo, tá bom? Então, por exemplo, professor, aqui no primeiro trecho aumenta bem sutilmente e aí de repente, ó, aumenta bastante, professor, de forma rápida. O que isso significa? Significa que naquele intervalo de tempo a velocidade aumentou bruscamente, ou seja, eu tive ali uma grande aceleração, tá bom? Então, basicamente, você vai analisar essa aceleração através da inclinação desse gráfico, tá bom? Quanto mais inclinado ele estiver, significa aí que mais acelerado esse objeto está, né? A gente olha essa inclinação através do quê, professor? Através aí, basicamente, né, da tangente do ângulozinho que essa reta vai fazer, né? Então, se você conseguir calcular esse ângulozinho, saiba que a tangente desse ângulo tem a ver com essa inclinação e, portanto, tem a ver com a aceleração também, tá bom? Então, são duas informações muito valiosas aí sobre o gráfico do espaço em função do tempo, perdão, da velocidade em função do tempo, tá bom? Beleza, prof. Nesse caso, então vamos analisar onde que o gráfico é mais inclinado, né? A aceleração nos 2 primeiros segundos, né, é maior que a aceleração entre 2 e 4. Então, o que que a gente percebe, né? Nesse primeiro intervalo aqui, ó, 2 primeiros segundos, ó como é que está a reta tangente aqui a esse gráfico, né? Se eu fosse desenhar o gráfico, ele seria mais ou menos assim, ó, ligando esses pontos, ó. Ó. E aí depois desacelera, não é isso? Mantém a velocidade aproximadamente constante. O que que você percebe? Você percebe que, inicialmente, eu tenho ali uma maior aceleração e depois essa aceleração ela vai reduzindo, não é verdade? No primeiro instante ali, ó como é que está inclinado esse gráfico. Ó como está mais inclinado. Olha só no segundo instante como essa inclinação ela reduz um pouquinho. Ó, essa inclinação ela já é mais reduzida. Então, se a gente fosse calcular ali, fosse comparar esses dois ângulos, certamente a gente veria que o primeiro ângulo ele é um ângulo mais inclinado. Portanto, o carro, nesse caso, é o nosso próprio Usain Bolt, ele acelerou mais no primeiro instante, tá bom? Do que no segundo instante, tá bom? Então, nesse caso, realmente a aceleração nos 2 primeiros segundos é maior do que a aceleração nos instantes 2 a 4. Verdadeiro, então. Segunda afirmação. A força resultante média sobre o velocista entre os tempos 6 e 8 é nula. Professor, agora ele está misturando até força. Como que eu consigo fazer um link entre a cinemática, o mundo da velocidade, do espaço, da aceleração, do tempo, com o mundo da dinâmica, que é o mundo das forças? Professor, basicamente existe ali uma lei, né? Segunda lei de Newton, que une esses dois mundos. O mundo da dinâmica com o mundo da cinemática, que é a segunda lei, que diz que a força resultante em um sistema, olha só, é igual à massa desse sistema vezes a sua aceleração. Então, aqui a gente tem uma união entre força e o mundo da cinemática através da nossa amiga aceleração. Se eu digo que a aceleração é zero, portanto, implica também que a força resultante desse sistema também será zero. E eu pergunto para vocês, lá naquela situação, na afirmação 2, ele fala que de 6 a 8 segundos, olha só, de 6 a 8, o gráfico está aproximadamente o quê, pessoal? O gráfico está aproximadamente horizontal, ou seja, o tempo está passando e a velocidade não está mudando. Logo, você vai poder dizer que esse ângulo aqui é aproximadamente um ângulo de 0 graus, portanto, sem inclinação. A aceleração aqui é praticamente nula, tá bom? Então, se essa aceleração é praticamente nula, você também vai poder dizer que naquele instante ali, naquele intervalo, não houve muita atuação de força resultante, não teve uma força resultante. Eu posso dizer, então, que ela é nula. Portanto, verdadeira também a afirmação, tá bom? Então, primeira, verdadeira. Segunda, verdadeira. Beleza. Olha só, a aceleração média do velocista após 8 segundos é positiva. Será, pessoal?
Após 8 segundos, o que a gente percebe? A gente percebe uma queda, né, da velocidade, mostrando ali que, na verdade, eu tenho uma aceleração média negativa. Portanto, terceira afirmação falsa. Ficamos, então, com o gabarito ali, ó, 1 e 2, né? Gabarito, portanto, letra B. As alternativas 1 e 2 são verdadeiras. É isso aí, então, meu querido. Até a nossa próxima questão. Vem comigo, então, para a questão 24, uma questão aí de análise vetorial, mas foi uma questão que deu muito trabalho aí para alguns alunos, hein? Vem comigo para a questão. Diz o seguinte: ao executar um cavalo de pau, o piloto realiza uma frenagem brusca, seguida de um giro no volante. Nesta manobra, o carro continua se deslocando no sentido inicial do movimento, ao mesmo tempo que executa uma rotação de 180 graus. Então, temos aqui um movimento circular, uma rotação 180 graus, conforme pode ser observado na figura a seguir. A manobra ocorre devido ao torque produzido pelas forças de atrito. Rotação, forças de atrito, vai lembrando. Olha só, entre os pneus e o solo. E aqui ele dá algumas figurinhas mostrando o início da frenagem, onde ele vai então girar o volante e começar o giro, né? Vai completar o giro até que ele fica, ó, basicamente à frente do carrinho, fez ali uma rotação de 180 graus. E olha só o que diz o restante da questão. Essa manobra é executada com maior facilidade em carros com motor dianteiro. Por que motor dianteiro, professor? Ele explica aqui: pois as rodas dianteiras vão sustentar, olha só, o peso, mais peso do que as rodas traseiras. No início da manobra, isso faz com que as rodas traseiras travem e comecem a deslizar, enquanto as rodas dianteiras não travam, não deslizam, elas vão apenas rolar, vão continuar a sua rotação. Tá bom? A alternativa que representa corretamente a direção e sentido da força de atrito atuando em cada pneu no início da manobra que resulta no giro é. Então, quer saber aí qual é o sentido das forças de atrito que atuam nessa manobra. Meu querido, se você já estudou dinâmica, já estudou força de atrito, já estudou também força centrípeta, você já deve ter visto que existem algumas situações em que a força centrípeta é representada pela força de atrito, né? Ou que a força de atrito funciona como uma força centrípeta. Professor, eu já vi mesmo aqueles casos lá em que um carrinho está fazendo uma curva e aí a questão fala que o atrito do pneuzinho do carrinho é o responsável, né, por permitir que esse carro permaneça em movimento circular, para que ele não deslize e saia da curva. E quando isso acontece, quando uma força permite, né, ou pelo menos ela gera um movimento ali circular, a gente vai chamar essa força de força centrípeta, né? Não existe, olha só, coloca isso na sua cabecinha, não existe movimento circular sem a atuação de uma força centrípeta. E essa força centrípeta, ela pode ser relacionada, ela pode ser representada por diversas forças. No caso de um carro fazendo uma curva, essa resultante centrípeta, ela pode ser representada pela força de atrito, né? Que vai segurar os pneus do carro na curva, não deixando que o carro saia pela tangente. Então, força centrípeta e força de atrito na curva tem tudo a ver. Mas, professor, eu não estou entendendo aí nesse caso. O carro, ele não está, né? Não está numa BR, não está numa rodovia fazendo uma curva clássica. Ele está fazendo ali um cavalo de pau, professor. Como é que vai ser esse negócio? Né? Para onde que vai estar a força de atrito? E aí a gente já entra em outro problema também, em outra situação. Quando existe ali, olha só, um deslizamento, será que vai existir ali a atuação da força de atrito? Ou então quando a roda, né, professor, ela não está deslizando, ela está só rotacionando. Então, essa história aí de pneu tracionado, pneu não tracionado, onde que existe atrito, onde que não existe? E aí eu preparei uma figurinha aqui para você, para a gente poder explicar melhor essa situação. Observe aqui comigo, nós vamos então analisar
duas visões desse carro, tá bom? Esse carro que está fazendo aí essa curva, uma visão superior e uma visão lateral para a gente entender onde estão aí presentes os atritos, tá bom? Onde está presente aí o atrito em cada situação. Então perceba que esse carro aqui, né, não é bem o carro da nossa questãozinha, mas você vai conseguir entender. Então, olha só, várias questões, já vi aí algumas questões cobrando essa diferença entre o pneu que recebe a tração do motor e o pneu que não recebe a tração do motor. Onde existe atrito? Né? No pneu que recebe ou no pneu que não recebe a tração? Imagine o seguinte, então. Temos aqui uma situação de um carro com motor dianteiro, onde o pneu dianteiro é o nosso pneu que recebe a tração do motor. Então, ele recebe esse torque para poder rotacionar, enquanto que o pneu de trás, ele é só uma Maria vai com as outras. Ele está só rolando ali por cima do asfalto, porque tem alguém lá na frente puxando ele, tá bom? Mas ele não está exercendo nenhuma ação, nenhum torque, beleza? Então, vem comigo. Olha só, esse pneu dianteiro, pneu tracionado, que está recebendo ali uma rotação forçada pela tração do motor, ele vai fazer, olha só, imagina comigo, uma roda que está girando, que está sendo tracionada ali rente ao solo. O que vai acontecer entre a borracha do pneu e o solo? Meu querido, vai existir ali uma interação, vai existir ali ó, uma ação, tá bom? Devido a essa tração, e vai existir uma reação. Ah, professor, para toda ação existe uma reação, já dizia o nosso colega Newton, né? E adivinha quem é essa reação? Professor, essa reação, ela tem a ver justamente com quem? Com a nossa amiga força de atrito. Ah, então quer dizer que quando um pneu ele recebe uma rotação forçada, uma tração devido ao motor, ele vai gerar uma ação, tá bom? De deslizamento ali na superfície entre o pneu e o solo, e devido a essa ação, eu vou receber uma reação resistindo a essa tendência ao deslizamento, que é a nossa força de atrito. Fechou? Então, nessa visão aqui, nessa visão lateral, nós já podemos, então, garantir que no pneu tracionado existe uma força de atrito. E ela está para onde? Olha só, se o carro está indo para frente, né? O movimentozinho do carro, ó, para frente, mas a tendência do pneu é para onde? Por isso que você tem que ter cuidado. Ah, a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Não, cuidado. Aqui o movimento do carro é para frente, mas a rotação faz com que a tendência do deslizamento seja para trás, tá bom? E aí, devido a isso, você vai ter uma reação, que é a nossa força de atrito aqui, para frente, beleza? Então, fechou. Pneu tracionado tem força de atrito. E essa força de atrito está onde? Na mesma direção do movimento do carro, tá bom? Mas na direção contrária do deslizamento do pneu. Beleza. E no pneu traseiro, professor, tem ou não tem força de atrito? Vem comigo. Olha só. O pneu traseiro, ele é um pneu não tracionado. Ele é um pneu que está só, ó, imagina o seguinte, ele está só repousando, tá bom? Ele está só repousando. Deixa eu pegar aqui um objeto para poder ajudar. Olha só, o pneu traseiro, ele não está sendo forçado, professor. Ele está só rolando por cima do solo. Já que ele está apenas rolando, é como se ele estivesse, meu querido, apenas repousando, adormecendo nessa superfície, sem receber nenhum estímulo de tração. Portanto, esse pneu que apenas rola ao redor do solo não exerce uma força de ação. Portanto, se ele não exerce uma força de ação, muito menos haverá uma reação. Ah, professor, porque ele não faz força, né? No popular, nós podemos dizer assim. Professor, ele não está fazendo força no chão, né? Não, não está. Ele está só repousando, tá bom? Então, nós não teremos nesse caso, nessa visão aqui, pelo menos, uma força de atrito atuante, tá bom? Então, o pneu não tracionado não tem força de atrito.
O pneu tracionado, ele tem força de atrito, beleza? É assim que você vai lembrar, porque o pneu tracionado ele exerce uma reação no solo, beleza? Tranquilo. Isso na visão lateral, tá bom? Isso nessa visão lateral aqui. Por quê? Porque na visão superior é um negócio um pouco diferente. Professor, apesar, então, de nessa visão lateral, que foi a primeira visão que a gente teve, não ter ali aquela força de atrito. Então, vamos desenhar logo o que a gente acabou de descobrir da visão lateral? Vamos lá. Então, a gente descobriu que, ó, no pneu dianteiro tem ali uma força de atrito. Ela tá para onde? Tá para frente, professor. Então, para frente, né? Então, vamos desenhar logo ela aqui para a gente não se perder. Então, aqui tem força de atrito naquela situação ali da rotação do pneu e ela está para frente, não é isso? Isso, professor, ela está para frente. Então, desenha aí essas forças de atrito. Vou desenhar assim, ó, FAT linha, tá bom? Beleza. Professor, a gente viu que aqui, ó, não tinha, né? Não tinha, nesse plano aqui, não existia ali força de atrito. Beleza. Agora, a gente tem que analisar a visão superior. Porque, além de analisar a rotação, o atrito devido à rotação do pneu e o solo, eu preciso analisar esse arraste que o carro está sofrendo. Então, quando ele sofre ali esse arraste, olha só o que ele falou aqui, né? Ele até falou para você, ó, as rodas dianteiras sustentam mais peso. No início da manobra, isso faz com que as rodas traseiras vão travar, tá bom? E aí, ao travarem, o que vai acontecer? Elas vão começar a deslizar, né? Então, elas vão derrapar. E nessa derrapagem ali, eu vou ter, então, um atrito devido a esse arraste. Então, olha só. Olha para onde está o arraste do carro. Olha para onde está o arraste. E aí, contrário a esse arraste, o que eu vou ter? Aí sim, superiormente eu consigo enxergar uma força de atrito, tá bom? Consigo enxergar uma força de atrito ali contrária a esse arraste, tá bom? Vou chamar aqui de FAT duas linhas. Professor, mas essa força de arraste existe só no pneu traseiro? Não, o pneu dianteiro também está sendo arrastado, beleza? E ele também vai ter ali uma força de atrito nessa direção, ok? Também vai ter uma força de atrito nessa direção. Então, o segredo dessa questão é você visualizar esses dois atritos, um atrito superior e um atrito lateral. Um atrito devido à rotação do pneu e outro atrito devido ao arraste do carro, como se o carro fosse um grande bloco que está sendo arrastado ali, tá bom? Quando você faz essa análise, então, o que você percebe? Na parte traseira, você só tem aquele atrito ali, ó, voltado, né, para a esquerda. Já na parte dianteira, você tem um atrito, né, em diagonal e um atrito horizontal. Quando eu juntar esses dois vetores, adivinha o que vai acontecer? Eu terei aqui um vetor resultante. Olha só, regra do polígono aqui, terei um vetor resultante mais ou menos nessa direção. Você não precisa ser um especialista aqui em vetor resultante, basta você entender que se eu tenho algo puxando em diagonal e algo puxando na horizontal, o resultado vai ser um vetor intermediário a esses dois, tá bom? Então, na parte dianteira, esse daqui seria o nosso vetor resultante, beleza? Beleza, então, vamos analisar qual alternativa traz para nós, então, um vetorzinho na parte dianteira com essa direção e sentido, tá bom? Algo como perpendicular aqui às rodinhas, mas não podemos afirmar com certeza. E a parte traseira, um vetor voltado aqui apenas para a direita em ambas as rodas traseiras. Vamos lá? Qual é das alternativas que traz, então, essa situação? Alternativa letra A, tá bom? Os pneus traseiros com esse atrito para a esquerda e os pneus dianteiros com esse atrito aqui, né, perpendicular aos pneus. Professor, precisava realmente de todo esse raciocínio? Dava para a gente fazer meio que na gambiarra aqui? Cara, essa seria a análise mais profunda dessa questão. Tá bom? Essa seria a análise mais profunda, mas dá sim para você fazer ela de forma mais fácil, tentando eliminar ali algumas alternativas que não, né, tem nada a ver com a nossa situação. Então, observe, por exemplo, aqui. Vamos tentar eliminar algumas. A letra B, professor. Professor, por que a letra B não poderia ser
uma alternativa correta. Pensa comigo aqui, pensa comigo. O carro está fazendo um giro de 180 graus, tá bom? Então, se a gente fosse representar aqui o giro desse carrinho, seria mais ou menos assim, tá bom? Então, ele está fazendo esse giro aqui. Você acha condizente eu colocar a força de atrito na mesma direção e sentido do movimento que está sendo realizado aqui, ó, do movimento de arraste? Olha só o que está acontecendo com o carro. O carro vai fazer esse giro aqui e eu tenho o atrito a favor desse giro, a favor desse movimento. Não faz muito sentido, né? O atrito ele é sempre contrário ao deslizamento na superfície ali de contato, tá bom? Então não faz sentido a gente marcar letra B, tá bom? Novamente, vamos lá. Olha só, o giro está sendo realizado nessa situação. Ó, faz sentido nós colocarmos ali, nesse caso, o nosso... Olha só, lembrando aqui que o nosso pneu dianteiro, ele vai meio que travar, tá bom? Ele não vai travar literalmente, mas a parte dianteira ela vai funcionar meio que um centro de massa ali desse movimento, tá bom? Um centro de rotação, basicamente. Faz sentido aqui esses pneus também estarem a favor da rotação? Não faz sentido, tá bom? Eles têm que ser contrário à rotação. Então, é o pneu, né, dianteiro meio que querendo subir, o pneu traseiro meio que querendo descer, e aí não faz sentido. Então, nós temos também o pneu dianteiro com esses vetores aqui da força de atrito, tá bom? Na letra D, muito menos, né? Então, na letra D, talvez você poderia até tentar marcar ali, né, a parte dos pneus traseiros, tá bom? Faz um pouquinho de sentido ali, o movimento está nessa direção, tá bom? O arraste do carro está nessa direção e você tem um atrito contrário a esse arraste. Tudo bem, eu poderia te perdoar, né? Ah, professor, faz sentido ali, tá contrário ao arraste, tudo bem. Mas a parte do pneu dianteiro não faria sentido, tá bom? E aí sobraria realmente a letra A. Os dois pneus, dois vetores ali sendo realmente contrários ao giro, tá bom? Sendo contrários aí à rotação desse veículo, tá bom? Não é uma questão fácil, não é uma questão tranquila, mas ali com algumas análises a gente conseguia marcar a alternativa correta, beleza? Até a próxima questão. Então vamos lá para a questão 25, que eu considero a questão mais difícil dessa prova, hein? Uma questão de eletrodinâmica, divisor de tensão. Vem comigo, vem comigo. Diz o seguinte: o circuito divisor de tensão consiste em uma montagem que permite obter diferenças de potenciais DDPs variáveis entre 0 e o valor máximo de fonte disponível. Para testar essa montagem, tem-se um kit contendo uma fonte de tensão de 6 volts, um LED amarelo, um resistor de resistência Rzão, 50 ohms, e uma resistência do chuveiro, que será o nosso divisor de tensão. Você já viu aquele resistorzinho que fica dentro do chuveiro, né? Aquela resistência, na verdade? Parece uma mola bem grande. Então, naquela mola, a depender de onde você conecte a chave, você vai estar dividindo a tensão total disponibilizada àquele chuveiro. Se você conecta num tamanho maior, deixando a mola, né, que é aquela resistência com comprimento maior, você vai estar, né, comendo, né, em outras palavras, né, ou consumindo uma maior tensão. Caso você conecte ela num pedacinho menor, você vai estar consumindo uma menor tensão e assim sucessivamente. Então, vem comigo aqui, vamos analisar qual é a condição ideal que ele traz para esse circuito. Considere que o LED irá acender com brilho ideal quando operar sobre ele uma tensão de 2 volts e uma corrente de 20 mA. E ainda que a resistência Rzinho desse divisor de tensão é muito menor que a resistência Rzão do nosso resistor secundário ali. Cara, já digo para vocês que aqui vai estar uma sacada muito, muito grande que pouquíssimas pessoas conseguiram enxergar. Mas lá, jazinho, a gente mostra isso para vocês. Olha só,
A alternativa que representa a configuração correta desse circuito, de forma que o LED acenda com um brilho ideal, ou seja, precisa estar no LED operando uma corrente de 20 mA e uma tensão de 2 volts. Qual é, então, a posição dessa chave? Qual é a situação ideal? Essa chave tem que estar ligada ali naquele ponto, nesse ponto, no meio ou lá no outro lado, né? Onde que essa chave precisa estar ligada para que eu tenha ali operando sobre esse LED uma tensão ideal, um brilho ideal. Vamos lá, desenhei aqui o nosso circuitinho para ficar melhor a gente poder riscar por cima dele. Isso aqui nada mais é do que uma representação da nossa questão, tá bom? Então, ele já deu... Vejam que o que muda ali de uma alternativa para outra é só a posição da chave, tá bom? É só a posição da chave. Então, a gente pode repetir esse circuito dessa maneira aqui, ó. Então, olha só o que eu coloquei aqui para vocês, os 6 volts que estão ali presentes em todas as alternativas, os 6 volts, os 20 mA que ele falou que vão estar operando nesse LED, tá bom? E aqui nós temos o resistor Rzão de 50 ohms, que aí o que eu vou fazer com ele? Eu vou deixar ele do lado do LEDzinho, só para a gente poder visualizar melhor o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos só redesenhar isso aqui, ó, de outra maneira, que você vai ver que vai ficar mais fácil ainda de enxergar, né? Porque você sempre estuda circuitos, você fica procurando, cadê a associação em série, cadê a associação em paralelo, onde é que elas estão, né? E na verdade elas estão muitas vezes escondidas e a gente precisa redesenhar o nosso circuito para enxergar de maneira mais fácil. Então, olha só, vamos redesenhar esse negócio. Vou colocar então aqui a nossa lâmpada de LED. Esse resistorzinho aqui, ó, eu vou colocar ele do lado do nosso LEDzinho, tá bom? Vou colocar ele aqui. Então, vai ter aqui a nossa lâmpadazinha, que é o nosso LED, tá bom? Não parece muito com LED, mas force aí a sua imaginação. Nós vamos ter aqui o nosso resistor de 50 ohms, tá bom? Que estava ali do ladinho, não tem problema nenhum colocar ele aqui. Então, o nosso resistor Rzão de 50 ohms. O nosso LED, né, como ele é ali um semicondutor, ele tem baixíssima resistência, provavelmente ele não quis falar de resistência do LED, falou apenas de resistência do chuveiro, tá bom? Que é tudo isso aqui, ó, a resistência total do chuveiro. E basicamente é isso, né? Ele falou também ali da nossa corrente, vou só repetir ela aqui. Aqui vai estar, então, passando nesse fio uma corrente ali de 20 miliamperes. Você também pode chamar isso de 0,02 amperes, né? 20 milésimos, beleza? Então, 0,02 amperes. Professor, o que mais que a gente tem aí? Nós temos ali uma tensão, uma DDP total de 6 volts. Vamos analisar o que ele falou na questão. Ele falou na questão que a situação ideal ocorre quando no nosso LED opera ali uma tensão, uma DDP de 2 volts. Opa! Então já posso dizer que nessa lâmpadazinha aqui, ó, deixa eu desenhar ela mais afastadinha aqui, nessa lâmpadazinha existe ali uma DDP de 2 volts. Então, existe aqui, se eu pegar, colocar um voltímetro aqui, ó, nesses ramais da nossa, né, lâmpadazinha, qual é o valor que esse voltímetro vai estar mostrando ali, professor? Vai estar mostrando ali 2 volts, tá bom? Só na lâmpada, beleza? Além da nossa corrente ali de 0,02, que vai passar tanto na nossa lâmpada quanto nesse resistor de 50 ohms também. Professor, beleza. Só que ali eu vou ligar a chave em um dos locais, não vou? Vou, em uma daquelas posições. Então, qualquer que seja a posição, quando eu ligar ela em um local, eu vou ter uma resistência de um lado e uma resistência do outro. É verdade. Pois ao invés de a gente fazer esse negócio feio demais aqui, vamos fazer o seguinte, vamos supor que isso daqui, na verdade, é um circuitozinho que tem 2 resistências. A gente vai só dividir, então, não é o divisor de tensão, é justamente daí que vem o termo. Então, eu vou dividir a tensão entre 2 resistores, né? Que depende ali de onde eu vou conectar na chave, né? Então, eu vou conectar de um lado e aí isso vai dividir esse resistor grandão como se estivesse funcionando com 2 resistores
separados. Por isso que o circuito é chamado de divisor de tensão. Eu vou chamar isso aqui de R1 e isso daqui de R2, tá bom? Mas eles são filhinhos do nosso Rzinho ali, tá bom? Lembra disso. Então, o Rzinho, ele é a soma do R1 com o R2, perfeito? Perfeito, prof. Beleza, o que acontece aqui? Olha só, qual é, né? Eu quero saber, ele quer saber a posição da chave. Para você saber a posição da chave, você precisa saber qual é a relação entre o R1 e o R2, entre esses dois filhinhos, esses dois irmãos aqui. Por quê, professor? Se eu conseguir encontrar que o R1 ele é maior do que o R2, provavelmente o R1 ele vai pegar um comprimento maior. Então é como se a chave tivesse conectada numa posição em que sobra pouca coisa para o nosso amigo R2 e sobra muita coisa para o nosso amigo R1. Então, a depender do comprimento aqui, ó, olha como é fácil de entender. Então, eu tenho um resistor grandão e a depender de onde eu conecte a chave, por exemplo, eu quero que o R1 seja maior do que o R2, professor. Então, eu vou conectar essa chave numa posição que deixe muito comprimento para R1 e pouco comprimento para R2, tá bom? Professor, eu quero que o R2 seja maior do que o R1, então eu vou ligar essa chave numa posição que deixe pouco comprimento para R1 e deixe muito comprimento para R2. Professor, mas o senhor está tirando isso da sua cabeça? Não, estou tirando isso da segunda lei de Ohm. Você lembra da segunda lei de Ohm? Lembro, professor, é aquela lei lá meio esquisita, né, professor? Meio saliente, que fala que R é igual a rola, né, professor? Coisa feia. Rapaz, todo mundo lembra dela assim, ó. R, a resistência, é igual a ρ, que é a resistividade, vezes L, que é o comprimento, sobre A, tá bom? Que é a área, né, de um fio condutor. Então, o que é essa expressão, o que a segunda lei de Ohm ela traz pra gente? Ela traz que a resistência, né, de uma fiação, de um resistor, é diretamente proporcional ao seu comprimento. Justamente por isso, para saber qual é a posição que eu vou ligar a chave, eu preciso ter uma noção de qual é ali a resistência e eu vou saber, né, se eu quero que um tenha mais resistência do que o outro, então ele vai ter também mais comprimento, fazendo com que ele tenha mais resistência, tá bom? Então, sabendo disso, vamos guardar essa informação aqui. Vamos guardar ela, ó, ela é muito valiosa, então para a gente descobrir onde tem que ligar a chave, eu preciso saber a relação entre esses dois resistorzinhos aqui, tá bom? Beleza, prof. Mas para saber a relação entre eles, vamos começar a desenvolver melhor esse circuito? Bora! O que a gente pode fazer aqui para desenvolver melhor esse circuito? Eu já tenho aqui essa DDP, tenho essa DDP aqui de 2 volts. Bora achar a DDP aqui? Cara, tá muito, né, na cara aqui que a gente precisa focar nesse resistor Rzão. Por quê, professor? Porque a gente tem a resistência dele e a gente tem a corrente que opera sobre ele. Então, com resistência, com corrente, a gente consegue ali encontrar a tensão nesse resistor. Concorda comigo? Concordo, professor. Então, através de qual expressão a gente vai conseguir isso? Você já ouviu falar naquela tal da primeira lei de Ohm? Meu amigo, a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, é essa expressãozinha que a gente vai usar aqui, ó. Então, vamos calcular, bora lá, usar a primeira lei de Ohm para determinar a tensão. A gente já calculou, né, a tensão naquele resistor, mas eu não calculei ainda a tensão no LED, mas a gente não calculou ainda a tensão aqui, professor, nesse resistor. Bora calcular essa tensão aqui? Qual será a DDP? Se eu ligar um voltímetro aqui, quanto que ele vai medir, professor? Aí a gente tem, né, a resistência e a corrente, é só multiplicar um pelo outro. Então, U é igual a R50 vezes I, que nesse caso ali, ó, 0,02, tá bom? Se isso fosse 5 vezes 2, seria 10, tá bom? Mas lembra de voltar aí. Você pode também cortar um zerinho aqui, ó, com um zerinho ali, tá bom? E aí você vai ter, então, como resultado aqui, né, 0, nesse caso vai dar 1 volt, tá bom? 0,1, só que tem um 50 ali, 1 voltzinho, beleza? Beleza, prof. Então, eu terei aqui uma DDP de 1 volt operando naquele resistor, beleza? Então, anota aí, ó, DDPzinha de 1 volt. Fechou? Fechou, prof. O que mais que eu posso fazer aqui? Olha só. Eu encontrei, então, que existe na lâmpada uma DDP de 2 e no resistorzinho que está do lado dela, uma DDP de 1 volt, professor. E se eu quiser a DDP total? E se eu ligasse, então, um voltímetro
né, de uma ponta até a outra. Prof, quanto que esse voltímetro iria conseguir ler? Quanto que ele leria ali de voltagem, né, de DDP? Meu querido, ele iria conseguir ler um valor de 3 volts, tá bom? Essa DDP iria se somar. Então, se eu ligar um voltímetro ali, ó, né, pegando de uma ponta até a outra, eu teria uma DDP, uma tensão, né, uma voltagem, como você quiser chamar, de 3 volts. Professor, só que eu já ouvi falar que quando eu tenho dispositivos em paralelo, a voltagem de um, a DDP de um, serve também para a DDP do outro. Você já ouviu falar nisso? Já ouvi falar, professor. Olha só, então eu posso dizer que como esse resistor, concorda comigo que esse resistor R2 que a gente separou, lembra que a gente dividiu lá atrás, ele está em paralelo com essa galera aqui? Ele está em paralelo? O que isso significa? Significa que esses 3 volts também vão servir para o nosso amigo R2. Então, se eu ligasse ali um voltímetro entre os terminais de R2, eu também obteria o mesmo valor de 3 volts, porque ele está em paralelo com os coleguinhas dele ali embaixo. É verdade, professor. Então, eu tenho ali uma DDP de 3 volts. Olha só como está ficando fácil. Olha só como está ficando fácil o negócio. Ó, prof, tenho ali então uma DDP de 3 volts, tá bom? E eu tenho ali em cima, olha só. Então, se eu pegar aqui, já tenho uma DDP. Deixa eu pegar aqui. Bem aqui a gente já poderia matar a questão, né? Bem aqui eu já poderia matar a questão. Eu tenho aqui uma DDP de 3 volts, beleza? Beleza. Mas, prof, nesse caso aqui, o que falta ainda? O que falta ainda para a gente matar a questão? Olha só, tenho ali uma DDP, né, uma fonte de tensão de 6 volts. Essa fonte de tensão, professor, eu preciso saber como que ela está distribuindo a sua tensão, tá bom? E a gente poderia até fazer uma análise mais profunda aqui e eu poderia provar para você o porquê desses caras aqui, ó, de R1, R', né, esse R2 e esse Rzão, não interferirem ali, caso eu faça uma associação em paralelo entre eles, né? Por que eu estou afirmando que esses 3 volts eles estão ali realmente em cima de R2, tá bom? Como que seria essa afirmação? Rapidão, aqui é momento aprofundamento, tá bom? Se você aí tem um pouco de dificuldade, não se preocupa não. Isso aqui é mais para aquela galera que sempre exige um pouco mais. Olha só, professor, por que o senhor está falando ali que naquele cara vai ter uma DDP de 3 volts, né? Ou também falando ali que uma possível resistência desse LED não interfira nessa distribuição das DDPs, das voltagens? Por que o senhor pegou aquele 3 volts e falou que ele está servindo também lá para aquela galera de cima? Olha só que legal. Se eu pegar aqui o resistor, lembra que ele falou lá para gente que o resistor Rzinho é muito menor do que o resistor Rzão? Caso eu quisesse fazer uma resistência equivalente, né, entre esse resistor R2 e o resistor Rzão, só que lembrando que ele é muito, muito pequeno. Então, se ele é muito, muito pequeno, vamos dar um valor, né, hipotético aqui para ele. Como é que a gente faz uma associação em paralelo, professor? Né? É o produto pela soma. Lembra? Quando eu tenho ali 2 resistores. Então, se você não lembra, dá uma revisada lá nas, né, formulazinhas de associação de resistores. Professor, quando eu tenho aí essa situação, olha só, se eu pegar aqui um resistor que é muito, muito pequeno, então eu vou pegar assim, 0,001, tá bom? Com um resistor que é muito grande, no caso aqui do nosso resistor Rzão, né, é 50 o valor dele. Pronto, 50. Se eu dividir isso daqui, ó, por 0,001 mais 50, você concorda comigo que isso daqui vai continuar dando um valor muito pequeno, próximo de 0,001? Professor, eu concordo. Porque se eu multiplicar ali, ó, eu vou ter 0,00, olha só, né? Vou estar multiplicando ali o 50, então corta aqui, zerinho aqui, 0,005, tá bom? Assim, ó, 0,05. Beleza. Isso daqui dividido por quê? 50,001, isso é aproximadamente 50, meu querido. Quando você fizer essa divisão, isso vai continuar dando 0,001 aproximadamente. O que isso significa? Significa que quando você tem um resistorzinho muito pequeno
ao lado, né, em paralelo de um resistor muito grande, olha só, se Rzão, se Rzinho é muito, muito, muito menor do que Rzão, o que significa que a resistência equivalente, ela vai puxar para o lado do menor, tá bom? Ela vai puxar ali o seu valor para o lado do resistor pequeno. Por isso, então, que basicamente aquele resistor Rzão, quando eu falo de associação em paralelo entre os dois, torna-se praticamente irrelevante. Então, a gente realmente trabalha só com o nosso resistor agora pequenininho, na tranquilidade, sem olhar mais para o resistor lá de baixo, tá bom? Beleza, mas olha só, você concorda comigo que se eu tenho aqui 6 volts, agora voltando para a vida real, tá bom? Para a vida dos normais, se eu tenho aqui 6 volts e 3 volts já foram consumidos aqui, faltam 3 volts para serem consumidos aqui do lado? Você concorda comigo? Concordo, professor. Né? Nesse caso aí, eu tenho uma associação em série, beleza? Lembra que a gente esqueceu, olha só, lembra que esse artifício fez a gente esquecer o que está acontecendo ali embaixo, ou seja, o nosso circuito virou agora uma simples associação em série de 2 resistores pequenos. Olha só, tenho ali a fonte de tensão de 6 volts, a fonte de tensão de 6 volts, e o meu circuito ele virou simplesmente uma disputa de 2 resistores pequenininhos, tá bom? Que basicamente eliminaram o meu resistor grandão, olha só. Então, o meu R1 e o meu R2, o que tinha ali embaixo morreu, professor, morreu, né? Porque por conta daquela situação que nós falamos ali, numa associação em paralelo de um resistor pequeno com um resistor grande, o grande vence, olha só para você ver, né? Então, professor, nesse caso, se eu já tinha descoberto que aqui opera, né? Se eu botar um voltímetro aqui, eu vou ter uma tensão de 3 volts. Quanto que falta ali para completar os 6 volts? Meu filho, ficou muito fácil agora. Faltam também 3 volts desse lado aqui, tá bom? O que que isso significa? Significa que os nossos resistores, como eles estão consumindo tensões iguais, tá bom? Lembra, ó, U é igual a R vezes I. Como eles estão consumindo, olha só, por eles opera a mesma corrente e eles estão consumindo mesmas tensões, significa então que eles vão ter a mesma resistência, tá bom? Não tem como um cara que está em série com você comer a mesma coisa que você e ter uma resistência maior do que você. Se ele tivesse maior resistência, ele teria mais fome de energia, de tensão. Então, ele teria uma resistência maior. Nesse caso, como as tensões são as mesmas, como as tensões são iguais, teremos resistências também iguais e, portanto, a chave estará dividindo o nosso resistor total no meio, tá bom? Então, a chave será posicionada no centro. Ai, professor, pensei que nunca ia acabar essa questão, né? Mas acabou, meu filho, tá bom? Portanto, resposta letra B. Eu vejo você na próxima questão. Vamos lá então para a questão 26, essa questão também deu o que falar, afinal toda questão da UFT dá o que falar, né, professor? Não tem nenhuma questão simples nessa prova, é incrível. Vamos lá, questão 26, diz o seguinte: um brinquedo de tiro certo tem como objetivo acertar o alvo, que se move numa linha horizontal por um projétil disparado perpendicularmente a ele, conforme a figura que se segue, figura super didática, como sempre na UFT. Vamos lá. O alvo se move entre os pontos A e B com velocidade constante. Então, temos ali um alvo e temos também um projétil, tá bom? Que é lançado ali numa distância de 5 metros com velocidade de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e a queda do projétil devido à gravidade. Então, despreze gravidade. Não estamos falando de lançamento horizontal. Aqui, meu querido, é um projeto que foi lançado, tá bom? E aí ele não vai ter influência da gravidade. São movimentos uniformes, tá bom? Não esquece qualquer fórmulazinha, esquece qualquer coisa relacionada a MRUV, porque aqui são apenas movimentos uniformes, ele está desprezando a gravidade. Então, vemos aqui uma figura super didática, tá bom? O alvo vai sair desse ponto aqui, vai percorrer toda essa fileirinha aqui,
e ele vai ser acertado pelo projétil em algum instante, né? Não sabemos ainda qual instante. E ele diz o seguinte: a alternativa correta que corresponde à posição do alvo no momento do disparo é... Olha só, então perceba o seguinte: onde vai ocorrer, né? Onde precisa ocorrer o encontro, né? Isso é fato. A gente não consegue ali, né? Não tem outra posição disponível para o encontro que não seja a posição ali, ó, 1,25. Isso é fato. Então, no 1,25 precisa ocorrer o encontro. Agora, quando você vai efetuar esse disparo, é outra história, tá bom? Você precisa ali aguardar um pouquinho, o momento exato. Opa, já saiu o alvo vai caminhando. Opa, chegou na posição tal. Opa, agora eu vou disparar. Pá! E aí você já calcula ali para que o quê? Para que no momento que o alvo chegue no seu ponto ali no 1,25, você também consiga atingi-lo, tá bom? Você também consiga chegar lá para conseguir atingir. Então, meu querido, vamos entender qual é o momento, quantos segundos eu preciso para que ocorra, né, esse encontro primeiramente, né, professor? Para que eu consiga acertar o meu alvo. Então, você percebe o seguinte, olha só, tem uma coisa que não dá para fugir. O nosso projétil, ele tem uma velocidade fixa, uma velocidade de 50 metros por segundo. E outra coisa que é fixa também é essa distância, que é uma distância de 5 metros. Então, o tempo que esse projétil vai levar para sair do seu ponto inicial e chegar no momento do encontro, não tem como fugir. Preciso saber que tempo é esse que ele vai levar, tá bom? Então, eu tenho velocidade, eu tenho tempo, eu posso aí basicamente calcular, né? Se você quiser usar a formulazinha do sorvete, né? Mas a gente não chama de sorvete na física aqui, viu, gente? Sorvete é para os fracos. Aqui, meu querido, é equação horária da posição, né? Mas vamos lá, deixa de perfumaria, vamos calcular esse tempo, professor, vamos calcular esse tempo, olha só, espaço sobre velocidade. Nós temos ali um espaço de 5 metros e uma velocidade de 50 metros por segundo, então teremos aqui, meu querido, um tempo de 0,1 segundos, tá bom? 0,1 segundos será o nosso tempo disponível para esse projétil percorrer a distância que ele tem que percorrer. Beleza, prof. Então, esse tempo aqui, 0,1 segundos, olha só, é o tempo que o projétil vai levar para atingir aquela posição. Beleza. Acontece que o nosso coleguinha aqui, ele não está preocupado com isso não, rapaz. Ele está na velocidade dele ali, que é a velocidade, inclusive, de apenas 5 metros por segundo. Tu que quer acertar ele, tem que se virar para, né, atingi-lo ali no momento exato. Então, o que acontece? Você precisa efetuar esse disparo numa posição em que o nosso querido alvo leve 0,1 segundos para percorrer. Por quê? Porque se ele percorre 0,1 segundos aqui, você também percorre 0,1 segundos ali e é, então, a situação ideal para você conseguir atingi-lo. Sacou aí? Sacou? Então, a gente precisa encontrar, né, essa posição em que o nosso projétil leve ali 0,1 segundos para percorrer. Mas vamos lá. Outra coisa que você pode fazer também é se perguntar qual é a distância que ele vai percorrer em 0,1 segundos, já que ele tem uma velocidade fixa ali de 5 metros por segundo, né? E um tempo de 0,1 segundos, quantos metros ele vai ter percorrido? Vamos ver quanto que vai dar? Olha só. Prof, então eu tenho ali, agora eu quero saber a distância, então velocidade vezes o tempo, velocidade 5 metros vezes um tempo de 0,1 segundos, ou seja, nós teremos aqui 50 centímetros ou 0,5 metros que serão percorridos pelo nosso alvo, tá bom? Então, naquela situação ali, olha só, cuidado, viu, meu querido? Cuidado que aqui tem pegadinha. A resposta não é 0,5 metros. 0,5 metros é a distância que o projétil vai percorrer, tá bom? Olha só,
é a distância que o projétil vai percorrer em... O alvo vai percorrer em 0,1 segundos, tá bom? Então, 0,5 metros vai ser essa distância. Prof, se o encontro ocorrerá nos 1,25 e ele vai percorrer em 0,1 segundo 0,5 metros, isso significa que eu preciso voltar 0,5 metros e naquela situação é que deve ocorrer o disparo, porque ali eu terei certeza que o nosso querido projétil terá percorrido os nossos 0,5 metros, os nossos 0,1 segundos ali para ser atingido, tá bom? O nosso alvo, no caso. Então, o que você vai fazer? Olha só, o nosso querido projétil vai te atingir aqui, no 1,25. Isso é fato, tá bom? O projétil. Só que o alvo precisa ser lançado 0,5 metros atrás, tá bom? Quanto que dá isso, professor? 0,5 metros atrás, né? 0,5 metros atrás, eu teria ali, então, 0,75 metros. Ali deve ser o momento exato do disparo para que os dois se encontrem. Perfeito? Então, 0,75 aí, resposta letra C. Beleza? Questãozinha aí tranquila, mas cheia de pegadinhas também. Então, toma cuidado. Até a próxima questão. Vamos lá, então, para a questão 27 da prova da UFT. Outra questão de desenho super didático, né, gente? Ao contrário. O UFT, minha irmã, pelo amor de Deus, troca o teu desenhista, mulher. Bota uns desenhos mais pedagógicos aí, tá bom? Mais intuitivo para a galera. Enfim, vamos lá, né? Aqui faltou aí um papel quadriculado para dar um suporte maior, mas vamos se virar com o que a gente tem. Olha só. 3 esferas idênticas estão inicialmente em repouso e são fixadas a uma barra horizontal. No instante t0, a barra e as esferas começam a se mover com aceleração constante. Olha só, a barra e as esferas começam a se mover com aceleração constante, sendo que no instante t igual a 1 segundo, a esfera A é liberada, passando a cair sob a ação da gravidade, né, meu querido? Então, cair, né, tinha tudo para ser uma queda livre, mas na verdade aqui é uma espécie ali de lançamento horizontal, afinal ela já tinha uma velocidade inicial, tá bom? Então ela já tinha aquela velocidade inicial e ela também vai ser solta, ou seja, vai se tornar ali um lançamento horizontal. No instante t igual a 2 segundos, o que acontece? Observe-se que a barra e as esferas se deslocaram conforme na figura, né, tá mostrando aqui. Então, no tempo igual a 1 segundo, elas estavam assim, e aí passou-se mais 1 segundo e elas já estão nessa outra situação. Nessas condições, o diâmetro de cada esfera, olha só, né? Nada a ver, né, professor? Que diabo é isso? Que ele estava falando de outra coisa e já vem pedindo diâmetro de cada esfera e o módulo da aceleração são respectivamente qual e qual. Vamos lá. Por mais incrível que pareça, dá sim para a gente obter o diâmetro, né, a partir dessas figuras aqui, desde que a gente leve em consideração, né, os tracinhos aqui. Esses tracinhos vão nos ajudar, né, a encontrar esse diâmetro. Por quê? Porque eu vou estar vendo aqui qual é a distância percorrida por elas, né, professor? Então, o que eu percebo aqui? Olha só. Então, essas esferas, elas estavam todas fixadas, tá bom? E elas estavam ali com uma velocidade inicial. Ele chegou a falar velocidade inicial. Aceleração constante. Elas estão inicialmente em repouso. A barra começa a se mover com aceleração constante. No instante t igual a 1, a esfera é liberada, passando a cair sob a ação da gravidade. No instante t2, tal. Tá, beleza. Então, a gente não tem aqui essa velocidade inicial, mas a gente tem o seguinte, né? Eu sei que na vertical ali, mesmo falando de um lançamento horizontal, verticalmente falando, ocorre o quê? Ocorre uma queda livre. Então, vamos analisar pelos olhos da queda livre. Professor, eu vi que em 1 segundo, olha só, num tempo de 1 segundo, o que aconteceu? Em 1 segundo, meu querido, essa esfera A que estava presa, ela percorreu uma distância, olha só, uma distância que
respectiva, né, representando metade do seu diâmetro. Você consegue concordar comigo? Em 1 segundo, ela percorreu essa distância aqui. E aí eu te pergunto, numa queda livre, considerando um corpo com gravidade, né, submetido a uma gravidade 10, qual é a distância percorrida em 1 segundo de queda? Se você já tem, né, ali toda a sequência de Galileu Galilei na sua mente, né? Aquelas figurinhas lá que mostram, né, as distâncias percorridas, com certeza você consegue fazer essa questão com muita tranquilidade, né? Em 1 segundo de queda, esse corpo percorre 5 metros. Em 2 segundos de queda, esse corpo já percorre ali, ó. Eu vou pegar só esses intervalinhos aqui, ó. 5 metros aqui, 15 metros aqui, num total de 20. Depois 25 metros aqui, num total, né, de 45 e por aí vai, tá bom? Então, se você já tivesse essa sequência, tudo bem. Mas caso você não tenha, você pode também utilizar-se de algumas expressões, né, lá do MRUV para calcular qual é essa distância aqui. Então, vamos fingir que a gente não sabe que um corpo cai 5 metros em 1 segundo. O que eu iria usar, professor? Né? Eu nem gosto de usar muito aquelas expressões lá com um Hzinho. Não, isso aqui na verdade é uma expressão que vem lá do MRUV. Ó, ΔS igual a V0T mais AT² sobre 2. O ΔS, nesse caso, é a altura que a gente quer encontrar. A velocidade inicial, esse corpo, ele está caindo né, verticalmente falando, ele não teve nenhum impulso. Então, ele apenas foi solto, velocidade inicial igual a 0, e nós teremos a aceleração da gravidade para um tempo de 1 segundo, dando como resultado aqui, né, 10 sobre 2, uma altura de 5 metros. Então, caso você não soubesse já de cabeça, você poderia fazer as suas continhas aqui e encontrar esses 5 metros. Então, significa que em 1 segundo, que foi o intervalo dessa figura para essa figura aqui, essa bolinha A, que estava na posição inicial, ela caiu 5 metros. Então, isso daqui, ó, corresponde a 5 metros. E se você reparar na questão, ele pergunta qual é o diâmetro, né? Só que cuidado, esses 5 metros são o quê? São o raio, não é isso? O diâmetro, ele é o dobro do raio, professor. Então, o nosso diâmetro ali, ele será um diâmetro de 10 metros. Será que já dava para responder a questão só com o nosso amigo diâmetro? Será? Não, né? Porque a gente teria ali duas alternativas. Então, vamos lá para a próxima, né? Que ele pede ainda também, né? Além do diâmetro, ele quer saber qual é a aceleração que elas possuíam na horizontal, tá bom? Na horizontal. Então, o que a gente vai analisar? Agora, a gente vai analisar a parte horizontal do movimento. Essa é uma questão bem interessante, porque ela mostra ali a independência entre a parte vertical e a parte horizontal. A gente analisou a parte vertical como se fosse uma queda livre, sem nem ligar que os caras estão indo para frente. Não importa, a gente estava analisando só a parte vertical. Agora, a gente vai analisar independentemente a parte horizontal do movimento, professor. Horizontalmente falando, o que elas percorreram, né? Qual foi a distância que essas esferas percorreram? Olha só, por exemplo, se a gente analisar a esfera B, o centro da esfera B estava aqui, e olha só onde ele foi parar. O centro da esfera B foi parar lá naquela posição, ó, prof. O centro da esfera B foi parar lá naquela posição. Aí eu te pergunto, essa distância corresponde a quantos metros? Agora ficou fácil, porque tu já sabe que o raio é 5, o diâmetro é 10, então ela percorreu o quê, ó? Vamos analisar aqui, ó. Ela percorreu, olha só, o seu raio, o raio de novo, 1,5 raio, não foi? Foi mais ou menos isso. Se a gente ainda confiar na escala do negócio, né? É 1,5 raio, tá bom? Então, pela figura aqui, a gente consegue ali analisar que ela percorreu 1,5 raio, ou seja, ela percorreu 15 metros, não foi isso? Então, ela percorreu 15 metros, professor, nessa situação. Se ela percorreu 15 metros, né, que foi 1,5 raio, isso aconteceu em quantos segundos? Isso aconteceu no intervalo de 1 segundo. Então, em 1 segundo, olha só, para você não se perder, segunda parte, em 1 segundo foi percorrido 1,5 raio,
que é correspondente a 15 metros, tá bom? Beleza. Beleza, prof. Mas o que eu preciso também analisar, né? Não basta apenas analisar aí que foi percorrido uma distância de 15 metros em 1 segundo, porque isso daí está mais parecido com a velocidade, né? Então, a gente precisa analisar por esse ponto também. Ela já tinha ali uma velocidade inicial, como ele falou lá no início, né? Então, ela tinha recebido ali uma aceleração. A gente tem que lembrar que o ar, ele foi abandonado, mas ele já tinha uma velocidade horizontal ali, né? Então, devido a essa aceleração. O que a gente precisa analisar agora? Como eu não estou mais, né, ligado ao conjunto, pelo menos o bloco A, talvez seja melhor até a gente analisar o bloco A, né? Vamos analisar qual era a velocidade que ele já tinha, não é verdade? Por quê, professor? Porque ele não está mais ligado ao conjunto. Então, ele só tem a velocidade do início mesmo e pronto, tá bom? Por quê? Porque aqui eu tenho o tempo, tenho esse tempo, né? Com aqueles 15 metros ali, eu tenho uma distânciazinha. Então, a gente começa a obter algumas informações. Ó, tenho tempo, tenho distância, né? E aí, se eu conseguir encontrar ali também a velocidade inicial, já vai começar a dar um start aí de algumas fórmulas na tua cabeça, tá bom? Professor, vamos analisar só o bloco A? O bloco A, ó, ele percorreu que distância? Ele percorreu uma distância de... Olha só, o centro dele estava aqui e olha só onde o centro dele foi parar, né? Ele percorreu uma distância ali referente a 2 raios, ou seja, um diâmetro, ou seja, 10 metros, que foi o que a gente já calculou ali no início. Beleza. Então, o que a gente vai fazer com esses 10 metros? Esses 10 metros que foram percorridos ali em 1 segundo, 10 metros em 1 segundo, vão nos ajudar a calcular a velocidade inicial perdão, a velocidade inicial do bloco A, tá bom? Essa velocidade inicial vai, então, nos ajudar a determinar a aceleração daquela galera, beleza? Professor, 10 metros em 1 segundo não precisa nem fazer conta, né, gente? 10 metros por segundo. Então, se ele andou alguma coisa horizontalmente, é porque ele tinha ali velocidade inicial, tá bom? Essa velocidade inicial ali, ó, olha só, então vamos aqui, ó, sendo velocidade inicial igual a 10 metros por segundo, tá dando um start aí na tua cabeça de alguma formulazinha que a gente pode usar para calcular agora essa aceleração? E aí? Nós podemos usar a função, a equação horária do espaço, tá bom? O famoso sorvetão aí. Então, ΔS V0t mais AT quadrado sobre 2. Professor, o ΔS percorrido foram os 15 metros daquela galera, tá bom? 15 metros. O V0 a gente determinou que eram 10 metros por segundo. Isso tudo aconteceu em 1 segundo. A aceleração é o que nós queremos encontrar. O tempo, novamente, foi um tempo de 1 segundo, dividido por 2, beleza? Agora a física morreu, meu querido, só existe matemática para você. Vamos lá? Professor, então o que eu vou ter aqui? Eu vou pegar esse 10 e jogar para o outro lado, tá bom? 15 menos 10 igual a A sobre 2. Eu vou ter aqui, então, 5 e uma aceleração ali, ó, multiplicando por 2, então, uma aceleração, portanto, de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Não é uma questão simples, não é uma questão fácil, mas é uma questão aí que aos trancos e barrancos você conseguiria fazer. Portanto, gabarito, resposta letra D. Até a nossa última questão. Fala, meu querido, tudo bom com você? Vamos lá então para a última questão da prova de Física da UFT 2023.2. Lembrando que foi nessa prova que o Preparatório Rubo bateu recorde de aprovações, tendo mais de 10 aprovações para Medicina na UFT de Araguaína em 14 vagas. Isso foi histórico. Vem comigo aqui para a nossa última questão. Diz o seguinte: 2 corpos esféricos condutores estão inicialmente carregados com cargas elétricas -E e mais E, fazendo alusão aí, né, à carga elementar, à carga do elétron, respectivamente, e fixados em suas posições conforme ilustrado na figura. A distância entre os 2 corpos é muito superior aos seus diâmetros, mostrando aí
que não vai ter nenhuma interação, provavelmente eletrostática, entre eles. São realizadas sequencialmente as seguintes ações. No instante T1, o corpo de carga -E liberado para mover-se. No instante T2, o corpo de carga mais E é conectado a um aterramento, passando a ter carga total nula. No instante T3, aplica-se um campo magnético uniforme de Besão na região em que os corpos se localizam. Nos instantes posteriores, observa-se que o corpo de carga -E descreve a trajetória da curva conforme indicado na figura 2. Então, ele mostra aqui que o nosso queridinho -E, tá bom? De carga negativa, descreve uma trajetória aqui aparentemente circular, hein? Você, meu querido, que já estudou eletromagnetismo, com certeza está lembrando aí que a força magnética, ela é uma força ali que funciona como força centrípeta, portanto ela vai ali promover uma trajetória circular, uma trajetória curvilínea, tá bom? Então, vamos ver o que ele fala aqui no restante da questão. Marque a alternativa correta que indica a direção e sentido do campo magnético uniforme aplicado. Então, perceba aí que ele nem se preocupou muito, né, com as outras cargas, com a carga mais E, com o resto né, com aterramento. Ele só quer saber o seguinte, cara, o que aconteceu com o corpo de carga -E, né? O campo magnético ali aplicado, ele estava direcionado para qual local, para qual direção, né? Qual sentido? Então, devemos aí lembrar, né, que existe uma lei, né, uma regra, na verdade, né, regra da mão direita, que nos ajuda a obter justamente a direção e sentido do campo magnético ou da força magnética também, da velocidade, né, a depender de como nós aplicamos. Essa regra da mão direita é um pouquinho complicado eu mostrar ela aqui agora para vocês, então por isso eu tirei uma fotinha. Olha só que legal, eu tirei uma fotinha para representar, tá bom? Essa regra aqui de forma mais fácil, fazendo aí também como você vai, né, repetir na sua casa, na frente do papel, na frente da sua folha, do seu tablet, o que você estiver usando para responder essa prova, como você vai fazer para identificar onde deve estar o campo magnético que fez com que essa carga, né, tivesse essa curva voltada aí para a direita, né? Professor, vamos lá, se ela fez essa curva, qual foi o único ente físico, a única grandeza física capaz de mudar a trajetória de um objeto, né, professor? Então foi uma força. Essa força, no nosso contexto, é justamente a força magnética. Então você já pode dizer que a força magnética foi, né, a responsável por mudar a trajetória dessa carga. Então você já vai desenhar aí essa força magnética voltada para, né, a direita, tá bom? Voltada aí, assim como eu desenhei aqui para você. Beleza, prof. O que mais que eu preciso identificar? Você precisa identificar também, né? São 3 fatores que a gente analisa na regra da mão direita. A força magnética, o campo magnético e a velocidade da nossa carga. Professor, essa carga, ela está claramente, ou estava, né? Com uma velocidade, olha só, nessa direção aqui para baixo, né, em diagonal. Então, é aqui que você vai representar a sua velocidade. A sua velocidade está para baixo, inicialmente, tá bom? Beleza, então se a velocidade está para baixo e ela recebeu aí uma força voltada para a direita, para onde está a nossa amiga, né? Para onde está o nosso amigo campo magnético, professor? Para onde está o nosso amigo campo magnético? E aí, como é que a gente vai aplicar, então, essa regrinha, a regra da mão direita? Você vai, olha só, espalmar a sua mão, também é chamada de regra da mão direita espalmada, e você vai fazer o seguinte desenho. Se você tiver uma caneta aí, você vai desenhar. Aqui nos seus 4 dedinhos, você vai desenhar um B de campo magnético, tá bom? No seu polegar, você vai desenhar um V de velocidade. E na palma ou dorso da sua mão, você vai desenhar um positivo na palma da sua mão e um negativo no dorso da sua mão, tá bom? Por quê, professor? Porque a força magnética, o que uma força faz? Ela empurra, não é verdade? Ela empurra. E ela pode empurrar
com a palma ou pode empurrar com o dorso, a depender se for uma carga positiva ou se for uma carga negativa. Então, sabendo disso, vamos lá. Professor, essa carga aqui em questão é uma carga negativa. Então, se eu tiver que empurrar alguma coisa, eu vou empurrar com o dorso da minha mão. Agora, basta a gente localizar o polegar e também os meus 4 dedinhos. Nessa situação, né, eu estou olhando aqui para o papel, eu vou mostrar aqui a outra figurinha, vai ficar mais fácil para você, mas para mim, né, a minha mão ficaria nessa posição, o meu polegar apontando para a velocidade, tá bom? O dorso da minha mão empurrando essa carga e não tem como isso acontecer sem que os meus 4 dedos estejam para cima, ou seja, eu terei aí um vetor, né, o nosso amigo, nosso querido campo magnético, precisa estar voltado para cima também, saindo, como se estivesse saindo do papel, do plano do papel. Mas aí, para facilitar essa visualização, eu tirei uma fotinha aqui da minha mão, então, aplicando essa regra da mão direita. Então, olha que lá no fundo eu tenho a velocidade, assim como nós já desenhamos, e a nossa amiga força magnética. Então, a velocidade precisa estar apontando com o quê? Com o meu dedão. A força magnética, como se trata de uma carga negativa, vai estar sendo representada pelo dorso da minha mão. E não tem como isso acontecer, não tem como essa posição acontecer se os seus dedos não estiverem para cima. Portanto, obrigatoriamente, o seu campo magnético vai estar voltado para cima, como se estivesse saindo do papel, tá bom? Saindo do papel. E aí essa representação de saída, nós temos, né, uma representação que nós chamamos de representação em flecha. Quando um vetor estiver saindo de algum lugar, olha como é fácil, olha como é tranquilo. Olha só. Quando um vetor estiver saindo de algum lugar, imagina que você está olhando para uma flecha e essa flecha, ela está saindo, ou seja, você está enxergando a ponta dela, tá bom? Caso essa flecha esteja saindo de alguma coisa, de algum lugar, né? Por que a gente representa a flecha? Porque estamos falando de vetores. Então, vetores aí podem ser representados por setas ou por flechas. Então, saindo do papel, você enxerga só a pontinha dessa flecha. Caso você esteja entrando no papel, né? Ou entrando em algum lugar, se essa flecha estiver penetrando alguma região, você não vai enxergar a ponta dela. Você vai enxergar a parte traseira dessa flecha, essas peninhas aqui. E aí a gente fala então, né, faz uma alusão ao xizinho, como se eu estivesse agora olhando essa flecha entrando no papel. Tá bom? Então você enxerga apenas a parte traseira da flecha, já que ela está entrando no papel. Tranquilo? Então, essa representação aqui, ela vai nos ajudar quando estamos falando de vetores tridimensionais ali, que não dá para representar tudo no plano em 2 dimensões do papel, então a gente precisa desse auxílio, tá bom? Então, professor, apliquei a regra da mão direita, vi que obrigatoriamente o meu campo magnético precisa estar saindo do papel, então não vou marcar essa alternativa, ela não é a correta, tá bom? Não pode estar no plano do papel, tem que estar saindo do papel, beleza? Portanto, nesse caso, a alternativa correta seria letra D. Espero que você tenha curtido a nossa resolução de física da prova do UFT 2023.2. Até uma próxima oportunidade.